Era véspera de Natal. João dirigia a mesma rota de sempre, uma estrada que ele podia recitar de olhos fechados. Curvas, retas, pontos de parada, o caminhão que range de um jeito conhecido, o rádio que pega uma música de Natal quando a sintonia deixa. Ele já havia feito viagens assim por anos. Para muitos, aquela era a rotina que garantia presentes na mesa de casa, contas em dia, o trabalho honesto que sustentava a família. À noite, as luzes das casas passavam como constelações baixas. Aqui e ali, uma árvore iluminada brilhava no quintal de alguém. Lá dentro do caminhão, o cheiro de diesel e café se misturava com o plástico do volante. João conversava pouco, acostumara-se a falar com a estrada. Em casa, Marta tinha um costume simples que acompanhava a vida do marido desde os primeiros anos de casamento. Na véspera de Natal, ela acendia uma vela pequena sobre a mesa da cozinha, colocava um copo de água ao lado e fazia uma oração curta, quase sussurrada. Não era liturgia decorada, era promessa cotidiana, pedir proteção para quem dormia longe naquela noite, agradecer pelas viagens que voltavam sem ruído de notícia ruim. Marta não levava a fé para o espetáculo, ela a levava para o cuidado do dia a dia. Era nessa simplicidade que João encontrava um pouco do que o mantinha firme nas estradas, e era nessa simplicidade que Marta passou a noite, vigilante, com a vela acesa e o olhar à janela, esperando o caminhão que havia saído no início da tarde. Ele seguia por um trecho pouco movimentado, um pedaço de via onde as luzes eram raras, e o vento fazia um som agudo quando batia na carroceria. A visibilidade estava reduzida, havia um vento frio que parecia querer atravessar tudo. Havia também uma sensação de solidão, não a solidão amarga, mas aquela que acompanha quem trabalha uma vida inteira na estrada. Você se acostuma a ser acompanhado por faróis e silêncios, por relógios e horas que se repetem. João pensava nas chamadas rápidas que trocara durante o dia, em como Marta falara baixinho, pedindo a proteção de sempre. Pensava nas caixas, no baú do caminhão, no destino daquela carga. A estrada se estendia e ele sentia os músculos tensos, vigilantes. Quando a figura apareceu, tudo ficou por um instante lento, como se a noite tivesse decidido segurar o tempo. Ali, no meio da pista, parada como quem espera pacientemente por alguém que vem, havia uma mulher vestida com um manto azul. A cor dominava a cena. Não era uma luz artificial, não era reflexo de farol. Era como se o azul tivesse sido pintado na própria noite. Ela estava de pé, de frente para João, imóvel. Não havia pressa em seus movimentos, não havia som. Só um gesto. Ela apontou, sem falar, numa direção que parecia indicar algo adiante e à esquerda. O gesto não foi dramático, foi preciso e cheio de ternura, como quem orienta com um cuidado consciente. João sentiu o peito apertar. Nos olhos dele, a figura parecia mais suave do que as placas metálicas da estrada, menos dura que os guardrails. Por um segundo, a mente profissional entrou em conflito com outra coisa, algo que não se traduzia em checklist ou manual. Ele soube que tinha segundos para decidir, seguir o protocolo, manter a rota e apostar que aquilo era uma ilusão da noite ou obedecer àquela intuição que vinha de um lugar que não cabia em procedimentos. A experiência da estrada ensinara João a confiar no instinto, mas também lembrava a ele o preço de decisões apressadas. Uma manobra fora de hora poderia virar tragédia. Ele reduziu a velocidade, com a mão firme no volante, observando cada detalhe. A mulher não falou nada. O manto azul parecia envolver mais do que a figura, parecia envolver a estrada inteira naquele pequeno trecho. Ele acionou o pisca e desviou com cuidado para o acostamento, mantendo distância e acendendo as luzes de emergência. Parou o caminhão de maneira segura, verificando mentalmente seu procedimento de segurança. Tirou as travas, colocou o triângulo à distância recomendada, pegou a lanterna e desceu. A lembrança do gesto dela, apontando, ficou gravada como uma bússola. Caminhoneiro experiente, ele sabia como proceder: sinalizar, avaliar o ambiente, comunicar à central quando necessário. Pegou o celular para avisar o colega que vinha atrás e, por precaução, chamou a polícia rodoviária para informar sobre um possível obstáculo na pista. Enquanto falava, sentiu que a presença havia se desvanecido. Não havia mais ninguém ali quando ele olhou para trás. Apenas o manto do escuro e o brilho dos faróis que recuavam. Logo, uma viatura chegou. 2 policiais saltaram e caminharam pelo trecho, lanternas em mãos. Eram profissionais calmos,
prontos para avaliar qualquer situação com objetividade. João apontou o local exato onde a mulher estivera. Eles caminharam, viraram o corpo para a frente, para os lados, percorreram a pista, olharam para o acostamento, verificaram as margens. Depois de alguns minutos, um deles virou-se e disse numa voz limpa e direta: "Não há ninguém lá." A frase cortou a noite. Foi dita sem ironia, sem julgamento, uma constatação policial seca, que contrastava com a emoção que ainda tremia no peito de João. Ele repetiu, talvez para si mesmo, a mulher, o manto azul, o dedo apontando, e tinha a resposta fria de quem procura por evidência física: não há ninguém lá. O silêncio que se instalou entre os homens era pesado de sentidos diferentes. Para os policiais, a conclusão vinha de verificação objetiva, nada detectado. Para João, entretanto, a experiência sensorial persistia. A imagem estava gravada, tão real quanto a textura do volante que ele segurava. Ele deixou que os agentes fizessem sua ronda. Eles registraram a ocorrência, tomaram nota do que disseram ser um falso alarme e chamaram o guincho porque havia suspeita de algo errado mais à frente. Um dos colegas que vinha logo atrás aproximou-se e o abraçou no ombro, dizendo apenas: "Você estava certo em parar. Coisa estranha, hein?" E então, o grupo seguiu brevemente em busca de sinais que confirmassem o perigo. Algumas horas depois, quando todos retornaram ao ponto inicial, acompanhado pelo caminhão de resgate, a cena se mostrou diferente da sensação fria da verificação policial. Exatamente no local indicado, onde a figura apontara, havia um risco real, um cabo de aço estendido sobre a pista, quase rente à superfície. À noite e sob o brilho dos faróis, ele fora praticamente invisível, um fio escuro na escuridão que, se atingisse o para-brisa a 80 km/h, poderia arrebentar o vidro, causar descontrole, talvez conduzir a um capotamento. Em outro trecho próximo, a estrada mostrava ainda um afundamento inesperado, uma espécie de buraco que, no caso de um caminhão pesado, poderia comprometer o eixo de tração ou prender um dos pneus, causando perda de estabilidade. Havia ali um perigo concreto, técnico, que comprovava para eles que algo fora evitado naquela noite. Não era prova de visão sobrenatural para uma agência civil, era um fato objetivo. Sem a manobra, o risco de acidente era real. Quando João viu o cabo, as pernas dobraram como se a tensão acumulada quisesse dissolver-se em alívio. Eram aqueles momentos em que a garganta se aperta e as lágrimas vêm sem aviso. Ele pensou em quantas coisas poderiam ter acontecido: o impacto, o telefone tocando às gripas da madrugada, uma família inteira acordando de repente com a notícia de um acidente. Em vez disso, havia o silêncio das pessoas que olhavam para o cabo e murmuravam: se ele não tivesse desviado. A frase ficou no ar, e a sensação de dever cumprido se misturou com a perplexidade. Os policiais, desta vez, não negaram o perigo encontrado, confirmaram a existência do cabo e abriram o procedimento para isolar o trecho e comunicar à concessionária responsável. Em relatórios técnicos, isso seria apenas mais um ponto a ser corrigido na malha viária. Para João e para Marta, era algo que tocava o íntimo. Ao mesmo tempo em que o fato técnico gerava alívio, outro sentimento mais profundo brotava: gratidão. Gratidão pelo gesto que orientou, pela atenção que fez a diferença, pela vida preservada por uma escolha que para muitos olhos poderia ser apenas um erro de cálculo. João voltou para casa com as mãos ainda trêmulas. A estrada que o trouxe de volta parecia mais longa, e cada quilômetro era uma repetição de pequenas memórias daquela noite. A imagem do manto azul, o aceno discreto, a decisão tomada. Quando entrou, encontrou Marta de pé à cozinha, junto à vela que havia mantido acesa durante horas. Ela não havia saído, não tinha ido para a janela sabendo que o marido vinha madrugada adentro. Ao vê-lo abrir a porta, sentiu o corpo encolher de alívio, e então chorou, assim, sem barreiras. Eles se abraçaram por minutos demais, como se tentassem trocar a fadiga por um calor que nada mais poderia cumprir. Em voz baixa, João contou tudo. Contou a visão, o gesto de apontar, a parada, a frase do policial. Marta ouvia, e de vez em quando segurava as palavras com cuidado, como quem acolhe um segredo sagrado. Quando ele terminou,
Marta aproximou a mão do rosto dele e disse, quase na forma de agradecimento, uma frase curta. Se foi a senhora, obrigada. Não disse mais. A oração foi pequena, pessoal, sem pretensão de certificar ou proclamar. Não era um manifesto, era um suspiro de entrega. João respondeu com outra pegada simples. Obrigado, mãe. Não transformaram a noite em espetáculo, fecharam as cortinas da intimidade e aceitaram aquele momento como uma experiência que pertencera a eles. Nos dias que se seguiram, a história circulou em voz baixa pelos pontos de parada, nos restaurantes de estrada e entre colegas de profissão. Havia curiosidade, sim, mas também uma tensão entre a necessidade de partilhar e a prudência de não transformar o fato em história para vitrine. O padre da cidade, homem de escuta tranquila, soube do caso por alguém da comunidade que passara adiante. Chamou João para conversar, mas não como quem julga, chamou para ouvir e para orientar. Na pequena sala da paróquia, o padre atentou para cada detalhe e falou com a serenidade de quem conhece o valor da acolhida sem pressa. Disse que experiências de fé são íntimas e têm direito de permanecer assim. Recomendou gratidão, oração e partilha responsável. Não pronunciou aprovação oficial sobre aparição alguma. Lembrou com humildade pastoral que sinais privados, por maior que sejam na vida de uma pessoa, não substituem a fé pública ou a doutrina. Sugeriu com carinho uma corrente de oração discreta entre aqueles que quisessem acompanhar, sem alarde. A notícia também trouxe perguntas práticas. Como o cabo fora esticado ali? Quem o deixara? Era negligência? Obra mal sinalizada? Ação criminosa? A polícia abriu investigação técnica e a concessionária isolou o trecho para reparo. Para João, nenhuma explicação técnica mudaria o que vivera. Havia um antes e um depois em sua maneira de olhar as coisas. Ele passou a rezar em voz mais alta, a demorar 1 minuto a mais para fazer a pausa antes de partir, a ligar para Marta mesmo quando a hora parecia desfavorável. Pequenos hábitos que, no fundo, devolveram à rotina um ritmo mais atento e menos automático. Não se tornou um pregador, não passou a exigir que os outros aceitassem sua experiência como verdade universal. Simplesmente mudou, e a vida dele ganhou um traço novo de reverência. A família também foi transformada. Marta começou a rezar de manhã, a acender a vela sem que fosse véspera de festa. Não por superstição, mas por agradecimento que se tornou disciplina. Os filhos notaram que o pai, que antes chegava cansado e com pressa, agora demorava-se um pouco mais nas conversas, perguntava mais sobre o dia deles, lembrava dos nomes das pessoas que trabalhavam com ele nas paradas. O testemunho não virou bula para milagres, virou prática de cuidado e lembrança do quanto a vida é frágil. Nos círculos mais próximos surgiu uma corrente de oração, como sugerira o padre. Não uma mobilização pública, mas pequenos grupos que oravam nos lares, nas capelas de comunidade, nos encontros de devotos. Muitos deixavam uma vela acesa naquela semana, outros enviavam mensagens de agradecimento a João. A comunidade acolheu com prudência. Ouviram, abraçaram, propuseram atenção e apoio, sem fazer grandes proclamações. O cuidado pastoral prevaleceu. Ouvir, guardar, não transformar o íntimo em mercadoria. Há algo que sempre marca quem passa por experiências assim, a percepção de que o mistério não precisa ser explicado para ser eficaz. Não se tratou de um espetáculo público, nem de uma prova a ser exibida em jornais. Foi uma experiência pessoal que tocou a vida de uma família, que os levou a renovar gestos antigos de fé e cuidado. Para João, a voz da estrada permaneceu a mesma, mas o modo de escutar mudou. Ele aprendeu a valorizar os pequenos sinais, não como um método para garantir proteção, mas como lembretes que nos tornam mais humanos e mais cuidadosos. Se há uma leitura bíblica que ajuda a entender essa mudança, talvez seja a imagem de alguém que caminha e recebe um gesto de direção no caminho. Não para transformar a experiência em doutrina, mas para compreender que na tradição cristã, a presença maternal de Maria é vista por muitos como um lembrete de cuidado e proteção. Também não se trate de prova ou de confirmação oficial.
Trata-se da experiência de um homem que sentiu ter sido guiado naquela noite. É um convite à humildade diante do inexplicável e à gratidão diante do que foi preservado. O que se exige dos que ouvem este relato, seja na estrada, na casa, no trabalho, é atenção e prudência. Atenção para perceber detalhes que às vezes passam despercebidos, prudência para não transformar experiências privadas em espetáculo, gratidão para reconhecer quando uma vida é poupada e respeito para acolher a fé alheia sem ridicularizar ou exigir comprovação. É também um lembrete de que a oração que sustenta a família, mesmo que silenciosa, tem peso. Marta acendia sua vela todos os anos por hábito, por coragem e por amor. Aquela vela, naquela noite, foi tudo menos um amuleto. Foi um ato de entrega que manteve alguém em uma pequena vigília de amor. Para muitos, histórias como essa são motivo de esperança. Para outros, motivo de ceticismo. Para a família de João, foi motivo de mudança íntima. Alguns colegas continuam sem entender completamente. Outros passam a dar um sorriso e um aceno no posto de combustível, com respeito. A polícia seguiu seu trabalho técnico. A rodovia foi consertada. A vida seguiu seu curso. Mas nos pequenos gestos diários, algo havia sido rearranjado. Uma prioridade de cuidado, uma oração mais frequente. Um agradecimento que agora se dizia em voz alta. Se esta história tocou você, se traz um eco de fé ou de curiosidade, inscreva-se para acompanhar relatos que mostram como o mistério e a prática de atenção podem se cruzar na vida cotidiana. Há relatos que edificam, uns que confortam e outros que instigam. Aqui procuramos ouvir sem transformar o íntimo em espetáculo, ouvir para aprender a cuidar melhor uns dos outros. No fim, a experiência ficou como uma linha discreta no tecido da história de João. Um encontro que não clamou por reconhecimento, mas que fez com que um homem na estrada voltasse para casa diferente. Ele continuou a dirigir. Marta continuou a acender a vela. Em algumas noites, quando a neblina descia e as luzes eram poucas, João lembrava do manto azul e, sozinho no caminhão, deixava escapar um obrigado. Às vezes murmurava: se foi a senhora, obrigado. Eram palavras curtas, pessoais, sem pretensão de duplicar milagres, apenas agradecimento. A comunidade, o padre, os colegas, todos que tiveram contato com a história, guardaram-na com cuidado. Discutiram sim os fatos técnicos, a necessidade de sinalização correta na via, as provas materiais. Mas, acima de tudo, lembraram-se da família que voltou em paz para a ceia de Natal. Não houve proclamações, não houve aprovações canônicas. Houve acolhida, oração e cuidado prático. Houve também um convite para que cada um, à sua maneira, olhasse a própria estrada e considerasse onde precisava de mais atenção e mais gratidão. Se quiser participar de uma corrente de oração discreta por proteção nas estradas e por todos que trabalham longe de casa nesta época, deixe nos comentários a palavra manto azul. Será um gesto simples, um sinal de que entre nós existe uma rede de cuidado e lembrança. Não prometemos respostas ou garantias, apenas um espaço onde rezamos juntos, com reverência e humildade, pelas vidas que voltam para casa. Que cada um que toma a estrada encontre atenção nos outros, prudência nas suas decisões e, se for da sua fé, motivos para agradecer. Obrigado por ouvir esta história.